E para trazer todas as informações, eu convido o Rodrigo Costa, ele que é analista da Paine Agronegócios e também contribuidor da TC Investimentos. Rodrigo, bem-vindo aqui no nosso programa Pecuária e Mercado mais uma vez. É sempre um prazer te ter aqui para trazer todas as informações do mercado. Olá, Andressa. Olá a todos. É uma satisfação poder estar aqui dividindo esse momento com você. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Confesso que eu tive uma surpresa muito agradável com os números de ontem, né? Após a divulgação do MDIC. Ah, foram números muito robustos. Quando a gente faz a comparação com o mesmo período de 2024, estaríamos aí cerca de um pouco menos de 82 mil toneladas. Então, dado o incremento que eu vi, por exemplo, com os números fechados entre julho e junho, o comportamento das importações chinesas surpreenderam também, mais uma vez, de forma muito positiva, dado o cenário dos outros participantes. Então, a gente teve a China, por exemplo, em junho, importando um pouco mais de 158 mil toneladas, em julho, perdão, comparando a junho, algo em torno aí de 15%, mais de 15%, quase 24 mil toneladas a mais. Lógico, não quer dizer que uma parcela disso aí poderia estar correspondendo ao mercado americano, mas em detrimento aos outros players que competem ali entre eles na importação de cerca abaixo de 15 mil sempre, mas entre 10 mil e 15 mil toneladas, nós temos o México, a Rússia e, propriamente dizendo, os Estados Unidos. Vamos aos números aqui que eu trouxe para vocês, Andressa. Uhum. Tirando a China, né, que aumentou consideravelmente entre junho e julho, e aparentemente nada nos leva a crer que haverá um recuo em agosto, dado a robustez dos números na terceira coleta, como foi ontem. Nós tivemos o México, que se manteve na segunda colocação nas exportações, com 12.635 toneladas, porém, teve um recuo na comparação mensal do México, de um pouco mais de 1%. Na sequência, a Rússia ela acabou ganhando duas posições. Ela pulou para a terceira colocação com 11.336 toneladas, e na sequência veio os Estados Unidos com quase 11 mil toneladas. Os Estados Unidos, em detrimento aí, por exemplo, ao mês de maio, é, é, teve uma queda ou melhor, entre junho e julho, uma queda de quase 11%. Digamos que esse número venha a cair um pouco mais. Aí, lógico, a gente está no campo da suposição, só teremos esses dados fechados na virada do mês, quando os números forem abertos, mas ainda assim, a gente viu o mercado firme para os outros importadores, para outros parceiros comerciais, e o mercado continua numa crescente na Ásia. Com a expectativa boa que nós temos para a abertura do mercado, como por exemplo o Japão, onde vislumbramos ali até dezembro, pode ser que ao fim e a cabo não venhamos a sentir tanto assim a queda pelo lado das exportações americanas, Andressa. Exatamente. Você comentou do México, mas eu tenho percebido o México teve um salto, realmente, como você comentou, e também tem visto muitas informações do aumento da importação da carne brasileira para a Argentina. Você tem acompanhado esse cenário? E é muito interessante você tocar nesse assunto, porque geralmente quando as pessoas elas vão tentar construir algum tipo de argumento, eles poderiam simplesmente falar, mas os Estados Unidos poderia comprar uma carne na Argentina? Sim, poderia. Só que a Argentina vem comprando a carne brasileira, porque em termos de competitividade, quando a gente dolariza a arroba, só na Argentina nós somos mais baratos, quase 20 dólares. Para quem gosta em termos percentuais, aí são praticamente 37% de diferença na arroba dolarizada do Brasil com a Argentina. Então, sim.
vem compensando comprar a carne brasileira, primeiro pela competitividade, perdão, primeiro pela competitividade e sempre pela boa qualidade da nossa carne. Em termos de competitividade também, nós tivemos essa semana a notícia de que nos Estados Unidos o preço da carne por lá voltou a bater recorde. Dolarizando mais uma vez a arroba, nós somos 72 dólares e 40 centavos, e 72 dólares e 40 centes mais baratos do que os Estados Unidos. Somos 137,67% mais baratos do que os Estados Unidos. Lógico, mal comparando, tá? São números de fechamento de de ontem. Então, dado o cenário em que você não tem uma oferta global abundante, ao contrário, a discrepância de preços no mercado internacional, ela é enorme, extremamente significativa dentre os principais produtores e exportadores da proteína animal. Tudo me leva a crer que, mesmo que haja uma escalada das tensões geopolíticas entre Estados Unidos e Brasil, é, a nossa carne não deixará de ser escoada, até mesmo porque pode ser que haja, assim como outras culturas, onde há algum planejamento, como no caso do café, alguma triangulação para a nossa carne. Então, Estados Unidos indo comprar um determinado tamanho, né, um determinado lote específico de sua necessidade, e eles precisam comprar, pode ser que com isso acabe ocasionando aí um desbalanceamento no mercado doméstico de uma outra origem e, consequentemente, essa origem virá buscar carne brasileira. Eu tenho muita convicção de que o nosso cenário, principalmente em relação a preços, tendem a melhorar com o recuo da nossa oferta, com a limitação da nossa oferta, e aí, lógico, a gente está falando de um cenário mais de médio prazo, pensando mais em 2026, por conta da virada do ciclo pecuário. Então, no cenário global mais escasso de oferta, nós extremamente competitivos, com muito espaço ainda para ganhar em termos de dólar. É, a porta, pode ser que essa porta do mercado americano permaneça fechada por mais algum tempo, mas outras janelas estão aparecendo ao longo desse percurso, Andressa. Certo. Rodrigo, já que você tocou nesse assunto de triangulação, e realmente eu estou vendo, eu acompanho, eu faço os textos aqui das exportações do Notícias Agrícolas e a gente nota basicamente isso. Para os Estados Unidos, compensam muito mais eles comprarem carne de um outro parceiro, como México, possivelmente Argentina, do que uma Austrália? Ah, certamente. E não só em termos de preço, em termos de qualidade também. Quando a gente mal compara aqui de novo, né? Preços de tela, do fechamento de ontem. ah, Dolarizando a arroba, nós somos mais baratos do que a proteína australiana, 24 dólares e 27 cents, ou pouco mais de 46%. Então, ganhamos em termos de escala, ganhamos em termos de qualidade, e, lógico, de preço. Então, não me assustaria, ou melhor, eu digo isso, repito, da última participação que eu tive aqui, com muita convicção de que o pior, nós já podemos já ter deixado o pior do fundo do preço para trás. Quando a gente olha, por exemplo, as outras categorias, todas elas ganharam novamente valor, e se mantiveram. O bezerro, a vaca, o boi China, todos ganharam novamente, fizeram o seu fundo, principalmente aquele que a gente diz que é o fundo sazonal, né? A partir ali do mês de maio, a gente viu um mês de julho ali com abates recordes. Eu já dei uma checadinha antes de entrar ao vivo aqui. Se você me permite, me der um minutinho, Claro. eu tenho aqui os dados já para a parcial dos abates que nós temos do CIF, somando aí machos e fêmeas, 1 milhão 153, um pouco mais de 1 milhão 153 mil cabeças. Dado que a gente já tem aí um pouco mais de 10 dias para finalizar o mês, é, não acredito e outra, dado o movimento de retenção que a gente vem vindo, tem visto ao longo das últimas 2 semanas, mercado atacadista, como foi bem colocado na entrevista anterior, seguindo firme.
e as exportações, nada nos leva a crer que haverá algum declínio, abates um pouquinho menores. Não digo que julho seja referência, mas de junho para trás, ao longo de todo 2025, na média, ficando dentro da média, Andressa, pode ser que sim, temos um ganho de preço daqui até o final do ano. Você falou aí com ganho de preços, eu também notei que com os dados divulgados ontem, o preço médio ali, negociado pela tonelada, registrou um avanço frente à semana anterior. A gente pode dizer que as indústrias estão ali investindo para que os preços da carne sejam mais valorizados? Certamente, eu acho que as margens ao longo desse 2025 nunca tiveram uma penalização assim profunda, muito pelo contrário. Principalmente para o produtor, a indústria não, a indústria ela sempre trabalha da forma mais profissional possível, mas ao longo do tempo a gente vê o produtor se profissionalizando, pensando de forma mais profissional. Por exemplo, utilizando os instrumentos financeiros na Bolsa de Valores para se proteger, enfim. Então ele consegue, para quem consegue manter um bom fluxo de caixa e faz o dever de casa, ele consegue, em momentos de muita volatilidade ou de grande oferta, ele consegue, às vezes, ali trabalhar um pouco melhor o seu preço. E sim, na média, dentro para o mercado internacional, são valores expressivos, né? A gente está falando aqui de mais de 20% de diferença ante 2024. Então, pensando num cenário de menor oferta, aonde, em termos de arroba dolarizada, ainda temos um spread, uma diferença gigantesca com relação aos nossos pares, acho que sim, os preços continuam se valorizando, melhoria de margem, sim, as relações de troca continuam positivo, uma boa intenção de confinamento. Então, tudo isso, né, esses pequenos, grandes detalhes que vão fazendo toda a diferença, ao final, é, acaba sendo um jogo de ganha-ganha, tanto para a indústria, mas também para o produtor, Andressa. Certo. E, Rodrigo, eu vou te fazer uma pergunta. Me mandaram aqui no meu Instagram, o Fernando Ronaldo, ele é lá de Minas Gerais, ele pergunta se tem algum estado brasileiro que tenha aí registrado um avanço ou se destacado nas exportações. E também vou aproveitar para deixar um recado para o pessoal que está aqui nos acompanhando no YouTube. Se você quiser aí mandar sua pergunta, fica à vontade. Manda seu nome e sua pergunta que a gente vai tentar responder aqui no chat. A gente está sendo monitora pelo menos as principais praças, né? A gente viu sim algum incremento em São Paulo, mas também no Goiás, no Mato Grosso, no Pará, estados que houveram uma grande aceleração. Principalmente a gente houve um registro maior naqueles estados que conseguiram se manter, né, numa condição de pastagem positiva por mais tempo. É, e aí, já no finalzinho aí do mês passado, não aguentando por condições climáticas, acabaram colocando esse animal na linha do gancho. Então a gente teve um incremento de oferta, não só por essas praças, né, que conseguiram manter até então esse animal no pasto, mas também coincidiram uma combinação na entrada do animal que estava no confinamento. Então, basicamente, algum incremento das áreas de pastagem, que vinham ao longo do tempo ficando ruins, e nas grandes áreas de confinamento. Mas nada que houvesse um destaque significativo. Tudo muito ali dentro da média, Andressa. Certo. Rodrigo, voltando ali um pouco para as exportações, a gente viu que julho registrou recorde e eu queria entender qual que é a expectativa para esse mês de agosto. É a gente chegar perto ou a gente pode até ultrapassar o número que a gente exportou em julho? Nós já vimos, nós exportamos muito porque também nós estamos abatendo muito. É, Nós estávamos vindo até julho, num cenário onde gradativamente vínhamos algum recuo, principalmente ali de fêmeas. Lógico, houve essa explosão no mês de julho, como você colocou, e eu falei há pouco que era justamente a junção desse animal do pasto com o animal do confinamento, mas não. Pelos números, por exemplo, parciais que a gente já tem aqui é, de fêmeas,
há um certo recuo. Lógico, acho que vai ser um processo bem gradativo, tá, Andressa? A gente não vai ver um choque é, na retenção, nos abates, na terminação. E as exportações elas deverão continuar firmes à medida que nós vamos conseguindo colocar o animal na linha do gancho. Então, enquanto tiver exportação, enquanto tiver abate, enquanto tiver disponibilidade de animal, a gente, a gente passa aí por períodos bem positivos, como foi esse início, essa primeira quinzena de agosto, vinda do atacado, e as exportações, acho que tirando a parte aí de alguma perda de competitividade ao longo do caminho, nunca não, perdão, elas não nos decepcionaram, pelo menos ao longo de 2025. Então não vejo o porquê de nós não mantermos essa firmeza daqui até o final do ano. Gradativamente eu vejo esses abates recuando, basta ver aí preço de bezerro, a manutenção do preço, a vaca um pouco mais firme. eh, então, automaticamente, menor oferta, a gente começa a ver de novo aí uma elevação do preço do animal do padrão China. Se esse preço do animal padrão China não recuar daqui para frente, pode ser que com qualquer sinal de menor oferta, via exportação, os números se mantenham ainda mais fortalecidos. Então, sim, entendo que os números gradativamente vão recuar para abate e mantendo umas exportações nesses patamares aqui, não há razão para temer preços abaixo de 300, R$ 310 arroba daqui até o final do ano, Andressa. Certo. Rodrigo, agora eu te pergunto um pouco do consumo interno. Como, na sua estimativa, do que você está acompanhando, como o consumo deve permanecer aí ao longo desse mês de agosto? O que muito me preocupava era em relação à competitividade. A gente tem agora aqui uma recuperação, por exemplo, nas exportações de frango. Havia o meu temor inicial, eu até havia colocado tempos atrás aqui, em outras entrevistas, era justamente a- a- o represamento da proteína de frango, por exemplo, a partir do mês de maio, quando foi detectada ali, acho que se não me falha a memória, no dia 15, o caso da gripe suína lá no sul do Brasil. Então, por conta do represamento, dos embargos, que nem todos caíram, a gente ainda tem aí União Europeia e China de fora das compras, é, por conta da competitividade e uma possível queda do poder aquisitivo do brasileiro médio, aquele trabalhador do dia a dia, principalmente ali quando a gente alcançava a segunda quinzena do mês, eu acreditava que o mercado atacadista poderia sentir mais. E isso também foi uma surpresa muito positiva para mim. Eu vi preços ali, mesmo com um deslocamento brutal, uma queda brutal de preços para todos os principais cortes do frango, a carne, apesar de ter recuado, não foi tão sentido quando nós vimos, por exemplo, em alguns períodos do ano passado, no início do ano passado principalmente. Então a gente vê hoje um cenário onde, mesmo que haja um recuo no doméstico, no mercado atacadista, os preços conseguem manter algum padrão de firmeza. Voltando ao frango. As exportações agora no mês de. Vou pegar o mês fechado de julho, apesar do que agosto também já mostrou uma aceleração também, números positivos nesses embarques. Então a gente pega o mês de julho, houve um incremento de quase 15% ante o mês de junho. A gente está falando de quase 58 mil toneladas a mais. Pensando que a partir do mês de abril até junho, julho, ou na média de embarques de carne de frango, tivemos aí uma perda significativa em torno de 100 mil toneladas, a gente está falando de uma recuperação de quase 50%. Então, o ganho de competitividade da carne bovina, frente, por exemplo, a outras as proteínas substitutivas, como frango e os suínos, não me colocam medo. Então, no caso do mercado atacadista daqui até o final do ano, muito pelo contrário, a gente sabe que com o período de festa chegando, como tradicionalmente nós vemos, há um incremento, há um aumento nessa demanda. Então, repito, pode ser que o pior momento, dada também o cenário de competitividade bastante difícil que nós passamos recentemente, preços tendem a melhorar e, lógico,
a demanda se mantendo firme. O que poderia ficar um cenário doméstico ruim seria aumento de desemprego, o câmbio subindo no mercado doméstico, né? Há esse movimento sazonal de alta no cambial também por aqui. A gente vê um dólar mais valorizado nos meses de outubro, novembro e principalmente ali de dezembro, onde o cenário fica positivo para o exportador, mas em termos de mercado doméstico fica um pouquinho mais difícil. Acho que Andressa, sim, em termos de preço, o pior pode ter ficado para trás. Certo. Rodrigo, tem uma pergunta aqui que acho que todo mundo quer saber. O Djalma Marrocos pergunta: até dezembro, ultrapassa os 350? Puxa vida, que pergunta difícil. Olha, eu tenho boas expectativas que sim, tá? Por enquanto, o cenário base é que sim, os números vêm superando, né? As nossas exportações vêm superando mês a mês aí. Não há o porquê hoje. É lógico, houve esse impacto inicial no desgaste da relação comercial com os Estados Unidos, que vinham tendo um início do ano aqui incrível, né? Um incremento nas exportações americanas foi fantástico. Eles assumiram a segunda colocação ali e se mantiveram bem distantes, inclusive, de quem estava na segunda, terceira colocação, que geralmente costumava ser o México. Não fosse talvez esse desgaste geopolítico entre esses dois grandes países, que são competidores, mas que hoje há um déficit no rebanho americano, então por isso o nosso mercado é tão aprazível para os americanos. Não fosse por isso, talvez os 350 eu falaria, é, tem mais facilidade de chegar, mas tudo mais constante, 350. Eu já fui mais otimista, hein, Andressa? Eu já cheguei a pensar em 360, 370. Mas eu vou com 350 aí, um pouco de otimismo, não faz mal para ninguém. Eu acho que a gente tem que pensar assim, pensando de forma profissional, trabalhando de forma profissional. Não vejo por que esses preços não alcançarem esses 350 tão desejados. Exatamente, e a gente vai seguir aqui acompanhando. Rodrigo, eu agradeço aqui a sua participação, foi um prazer te ter aqui mais uma vez no site. Claro que eu vou seguir te convidando para voltar mais vezes, viu? Imagina, o prazer é todo meu. Desejo a todos aí uma excelente semana, bons negócios. Conte com a gente. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Bom, você acompanhou a entrevista com o Rodrigo Costa, ele é analista da Pine Agronegócios e também contribuidor da TC Investimentos. E ele reportou aqui com relação às exportações, que seguem aquecidas, os preços pagos também estão registrando valorizações. Ele também pontuou aí os embarques dos outros compradores como México e Argentina registrando bons volumes, e ele reportou que, apesar das tarifas americanas, não está surgindo tanto impacto aí para o setor.